Então, vamos falar da mediunidade nas nossas vidas. Os conceitos nosso passado a respeito da mediunidade, que mediunidade trazia dor, trazia sofrimento, que o médium sofria, que o médium tinha mal-estar, que o médium tinha isso, o médium tinha mais aquilo, era uma falta de compreensão nossa da nossa realidade, pelo efeito da mediunidade, mas os fluidos ambientais. Então, onde tem um fluido denso, um fluido triste, um fluido amargurado, doloroso, ele absorve esses fluidos. Mas isso é um processo natural de todo ser humano. Todo ser humano. Nós, aonde estamos, aonde vamos, aonde conversamos, com quem estamos, passavam mal, tinha uma série de consequências, a pessoa entendia como se aquilo fosse devido à mediunidade. A mediunidade é uma bênção, a mediunidade é uma luz, a mediunidade é uma esperança, porque ela dá para nós uma reforma, uma mudança muito grande de fluidos. Então, é através do estudo de nós, médiuns, do perispírito, do conhecimento espírita, que nós podemos retirar de nós esses fluidos ambientais. Quando nós estudamos a ciência espírita, então nós estudamos fluidos. Então, existem os fluidos intoxicantes, nervosos, bravos, revoltados, infelizes, narcóticos, doces, dulcificantes, amorosos, dependendo da emoção, dependendo do desejo da pessoa, aonde nós estamos com ela. Então, o que o médium tem que entender que a mediunidade é um meio que nós temos de modificar esses fluidos. Todo médium deve deve compreender primeiramente os fluidos. É capaz de higienizar a si mesmo, higienizar seus filhos, higienizar a sua casa. Ele é capaz de trazer os fluidos doce, calmante, repousante, pacificador, fluidos felizes, fluidos de esperança. Então, nós, médios, podemos mudar o bem-estar da nossa casa, do nosso filho, de nós mesmos. Porque antigamente nós tínhamos um conceito de que a mediunidade era para estranhos. Então, de ordem geral, os médiuns se envolviam muito com as dificuldades de outras criaturas. Quando nós nos envolvemos com os fluidos de outra pesado, nós sofremos um impacto deste fluido, porque o nosso perispírito, ele absorve, ele busca esse fluido. E nós é que retiramos. É o médium que retira. Então, se a pessoa só tem um conhecimento, ele também tira. Mas, se nós temos protetores, anjo de guarda, espíritos amigos, se torna muito, muito, muito mais fácil. Eles nos ajudam a desmagnetizar os fluidos angustiantes, tristes, depressivos, dolorosos. Então, nós aprendemos. Nós podemos aliviar os outros, mas o médium precisa aliviar primeiramente a si mesmo. Como este grupo aqui, que é um grupo de primeiro ciclo,
O médium deve cuidar muito dele, para que ele não fique obsediado. O que é uma obsessão? A obsessão que ela ocorre conosco é uma intoxicação de fluido, onde o médium está em determinado local, e que esse fluido é ruim, o médium passa mal. Ele passa mal em qualquer lugar que ele esteja. No meio da família, na rua, no mercado, num cinema, numa fila, em qualquer lugar, dentro de banco, corredor, não importa. Ele sofre o impacto do fluido ambiental. E para o médium, ele poder restaurar a si mesmo, recompor as suas energias. Quando todos nós, aprendizes, iniciantes, nós vamos ver que nas nossas vidas nós vamos amenizar, melhorar, reconstruir toda essa dificuldade no mundo invisível. Porque aqui no mundo físico, nós fazemos limpeza. Está sujo, a gente limpa. Mas o mundo espiritual, o pensamento é invisível. As ondas maléficas são invisíveis. As ondas boas são invisíveis. O que nos faz perceber é a afinidade, nosso perispírito, de sentir. E nós, médios, se não sabemos, o médio passa mal, o médio tem chilique, médio tem dor de estômago, médio tem dor de barriga, médio tem de tudo. É necessário o aprendizado, o estudo e também a prática, de alguma forma, porque nos leva a um conhecimento mais rápido. Limpar a nós mesmos exige uma melhora de nós. E nós aprendemos a trabalhar com maior frequência. Aprendemos a orar com maior frequência. Aprendemos a vibrar. Aprendemos a irradiar. Então, toda essa forma de fluidos que estão ao nosso redor é que vem nos trazer um bem-estar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Elaine? Boa noite. Araci, eu queria Boa saber noite. se a colônia de reparação, se ela é mais sofrida do que o umbral. Umbral, veja bem, umbral é o nosso pensamento. Umbral é característico de cada espírito, mas por uma faixa vibratória nos liga a essas regiões, que umbral você pode dividir aí de mil partes, umbral. Porque cada pessoa tem o seu próprio mundo espiritual. Agora, se associa. Então, vamos dizer assim, um grupo de marginais se associa com aquele grupo de marginais após a morte e forma, então, as colônias. E vão formando. Agora, uma colônia, por exemplo, vou dar o grupo aqui de marginais, tá? Quando esse grupo de marginais, ele é socorrido e levado para uma colônia de estudo, de pesquisa, eles passarão a trabalhar no futuro dentro de ajudar a marginalidade. Porque o espírito, ele aprende naquilo que lhe é mais difícil. Aquele mundo que ele participou, ele então se torna responsável. E quando ele aprende, ele se torna um protetor daquela área, ele procura auxiliar. Assim somos todos nós. Quando não protegemos as águas, quando nós voltamos aqui, nós vamos cuidar com carinho das águas. Quando nós não cuidamos das plantas, nós vamos cuidar. Então, nós temos assim, algo que nos prende, algo que nos chama a fazer caridade, a socorrer os velhos, a socorrer a mãe, o pai, trabalhar, estudar. Tudo existe uma sociedade de forma de pensamento. Por isso, os cientistas, as pessoas estudiosas, elas se aglomeram. Os artistas se aglomeram.
por afinidade mental. Então, o Brown, né, nós vamos colocar assim, né? O marginal, que é um marginal leve, então ele tem um agrupamento de fluidos leves. Se ele é um marginal denso, pesado, ele vai ter um ambiente e a companhia espiritual que lhe define. Nós, médios, quando observamos e analisamos esses fluidos, nós passamos a solvê-los e desmanchar. Como solver? Solver é nós, médios, com a nossa mente, com o nosso desejo, com a nossa vontade, pedir, rogar, que possamos solver aquela forma de pensamento. Os filminhos de criança aparecem muito, vem aquela onda, faz pluft, explode, né? E vão explodindo. É mais ou menos isso. É a forma de pensamento. Nossa mente, se ela é forte, tem um efeito moral, tem um desejo forte de realizar, nós a realizamos. Então, Elaine, umbral é característico de cada pessoa, de grupos, de associações, de locais, ambientes. Pode ser muitos tenebrosos e pode ser, assim, de inúteis, vamos colocar assim, né? Espírito sem ter uma preocupação nenhuma. Então, não existe como nós localizarmos, nós temos que ter uma amplitude de tudo isso. Não sei se eu passei para você, se você me entendeu, Elaine? Entendi, sim, perfeitamente, Araci. Muito obrigada. Dona Iraci, eu quero fazer uma Sim, pergunta. Sábado sim. desencarnou um sobrinho meu. E ele tava às traças, estava jogado na bebida, já faz tempo, já se internou várias vezes, nunca largou. E ele estava de um jeito que ele andava se arrastando na rua, ele nem que nem uma criança quando gatinha. Ele nem aguentava andar mais. Eu queria perguntar para você, eu posso ajudar ele? Como é que eu faço? Eu acho que, primeiramente, você deveria pedir ao seu anjo guardião, à equipe familiar, para ajudar, ok? Isso é muito importante. Que a equipe É, familiar venha ajudar. Porque quando nós vamos, que você está me fazendo uma pergunta, né, Cida? Quando é, nós, que já somos jovens, igual eu, você, que temos aí uns 70 anos, quase 80, a nossa vitalidade, ela se torna menor do que uma jovem com 15, 20, 30, 40, 50. Para prestarmos o socorro, nós somos doadores. Doadores da vitalidade. Doadores de uma energia. É como transmitir um passe, Cida. É como você transferir um espírito por uma colônia espiritual. Então, você é doadora. Como eu desconheço a situação espiritual desse seu parente, é necessário que o espírito familiar, seu protetor, ou alguém da família com a mediunidade, possa dizer se nós temos você, né, a condição, a família, de socorrê-lo imediato, certo? Nós precisamos de uma orientação, ou você ter um grupo familiar, com médiuns familiares, que possam auxiliar. Essa é a segunda opção. A opção da casa espírita, a opção dos médiuns familiares, amigos, para intervir. Tá? Mas eu não peço que você faça isso sozinha, pela sua idade. eu tenho medo, né? Porque É, ele estava fazendo assim, ele se via, ele estava muito obsedado, ele estava envolvido com essas coisas, com os espíritos, pior que tem, eu acho. Ele queria matar a mãe, ixi, ele então, estava. é o que eu estou dizendo para você. Eu acho que ainda você deve entregá-lo aos protetores dele, aos guardiões da família, para você não se envolver numa densidade dessa muito grande, porque você não é tão jovem, né? Para Uhum, ter esse fluido muito, muito forte para você desintegrar,
ok? Qualquer É, erro de cálculo, muito cansada, e médio não pode ficar cansado. é, Médio, quando ele trabalha, ele dá o passe, ele socorre, ele tem que ter o ponto. Quando ele ultrapassa, e ele começa a ficar cansado, ele tem que fechar os seus trabalhos e se recompor. Se recompor de fluidos vitalizantes para se recuperar. Essa é a minha colocação, Cida. tá, obrigada. E tem outra pergunta para me fazer. Eu vou mudar de casa, dona Araci. Eu abro sempre a bacia da regeneração, da redenção, aqui na minha casa, debaixo da casa onde eu Sim, moro. Como é que eu sim. faço? Você fecha uma, agradeça a terra, o espaço que você ocupou, você faz uma prece de agradecimento e avisa todos os seus protetores que você vai mudar de endereço. Então, Tá quando bom, você for na outra sua casa nova, você vai fazer a sua prece, pedir que eles ali venham, que venham te ajudar, que venham fazer todo um trabalho. Então, é como fechar um local, é como uma casa que você vende, você fecha, pega a chave, passa para o dono, mas pede para desintegrar tudo que é seu. Para que você sair dessa casa, não fique o fluido seu, não fique nada do que é seu. Entrega a casa limpinha e tá abre bom, seu trabalho na sua outra casa, certo? tá bom. Obrigada. Entendi. Então, você pode perguntar, pode colocar a clareza da sua necessidade, porque o que você pergunta, às vezes 30% quer fazer a mesma pergunta que você faz, Tá bom, então. certo? Então, deixa eu fazer essa pergunta. Araci, eu tô com um problema na minha casa, sabe? Muito grande. Há pouco tempo tive um grande problema de desencarnação de uma filha minha muito nova, de 29 anos. Aí, para ajudar, já tinha problema no casamento, o marido foi embora, me largou antes da filha falecer. E o meu filho caçula, que está comigo, está com depressão. Então, ontem até fui no centro, né? Pedi para orar por ele, para os mentores trabalhar por ele, porque tá muito difícil para mim, para ele, né? Toda a situação. E eu queria ajuda para ele ficar bem, né? Porque eu sinto que é obsessor que tá, né? Por causa Sim. da energia que está muito baixa em casa, a situação toda em si, né? Fez uma revolução grande nas nossas vidas. E eu fico muito preocupada, porque agora só restou eu e ele em casa, né? Ah, que bom, né? Você ficou com o seu filho do coração. Isso já é uma coisa boa. O que eu diria para você? A gente fala, nossa casa está com a energia muito baixa. Como que eu vou subir essa energia? Para subir a energia, para ter uma transmutação, você tem que buscar pedir alegria, felicidade, esperança, fé, bondade. Quando um fluido é ruim, eu tenho que colocar um fluido curador. Então, Francilene, nessa situação em que você se encontra, você deve rogar ao seu anjo guardião, as suas equipes de trabalho, que você já deve ter no centro, seus amigos, aos benfeitores espirituais do centro, e aqueles que puderem te ajudar. Aqui nós te ajudaremos também, porque existe uma equipe de trabalho nos grupos de estudo que trabalham em prol dos médios, não numa envergadura para desobsessões ou coisa mais agravante, não. Mas nós temos uma estrutura espiritual de auxílio e de amparo também ao médio aprendiz, aquele que está iniciando o seu trabalho. Então, o que você vai fazer? Vai orar, chamar seu anjo guardião, sua equipe de trabalho e pedir para limpar, higienizar, desintegrar, solver, queimar todo o fluido de depressão. Porque a depressão é um estado emocional da alma. A alma está triste, a alma está dolorosa. Então, a alma exala aquela dor.
ela exala a tristeza. Então, nós vamos exalando aquela dor, aquela tristeza, aquela angústia, e nós, assim, deixamos toda a nossa casa impregnada de depressão, de angústia. Qualquer médium que adentrar a nossa casa vai falar, nossa, você está com depressão, você está com angústia. Por quê? O médium absorve. O outro médium absorve. Quem tira somos nós, médium. Então, nós tiramos uma coisa triste e colocamos uma coisa feliz, um fluido feliz. Como? Eu rogo aos meus protetores para que eles retirem, desintegrem o fluido de tristeza, de depressão, que passe na minha casa, que passe no quarto do meu filho, que passe por toda a minha casa, aonde ele fica, higieniza. Aí você vai fazer uma prece e vai pedir a Deus e à equipe de Jesus que venha de Maria Santíssima e que venha toda essa equipe amorosa e vai liberando energias curadoras, energias claras, energias calmantes. Então, se você fizer sempre isso, a sua casa vai mudar e você vai aprender rapidamente a fazer a sua casa feliz. É assim que o médium faz. Às vezes ele fica angustiado, ele fica depressivo, que você pode perguntar, será que eu fico angustiada? Fico. Fica depressiva? Fico. Dependendo da minha companhia espiritual, dependendo da minha dificuldade, o que eu faço? Eu trabalho na reorganização da minha casa, de mim, para me recompor. Eu trabalho recompondo a mim, recompondo o meu perispírito, recompondo meus pensamentos, trabalhando no meu corpo físico, trabalhando na minha casa. Isso que se chama nós recompormos a nossa casa e a nós. Então, Fruciele Rose, ore bastante. Rogai bastante ao vosso anjo guardião e eu tenho certeza que você será auxiliada. Gratidão. Ok, vou fazer. A partir de hoje já vou começar fazendo todo santo dia, até essa energia passar. Isso, a hora que você ficar feliz, a sua energia está feliz, certo? Certo. Muito obrigada. Gratidão. Araci, Sim. eu vou fazer uma pergunta, vindo tantas perguntas, assim como a da Cida, do desencarne. O meu irmão faleceu, não era de sangue, mas era de coração. Minha mãe adotou ele ainda bebê, e só que na fase adulta, ele começou a beber muito, bebendo. Ele tinha retardo mental moderado, estudou no APAE, e ele desencarnou em casa. Mas foi da seguinte forma: como ele bebia muito, e ele chegava bêbado, às vezes batiam nele na rua, ele chegava machucado, a gente preferia deixar ele dormindo do que acordar para o almoço, porque ele almoçava, saía para a rua, ele levantava cedo, saía, bebia, chegava meio-dia, estava caído na porta, subia ele dormia, acordava, saía, voltava caído de novo. Então, a gente preferia deixar ele dormindo. E nesse domingo, foi em 2018, pouco antes do Natal, ele chegou no sábado, deitou, ficou, e no domingo, na hora do almoço, vamos chamar, não chama, não, deixa ele dormir, é melhor. E ele ficou dormindo. Só que já eram 9h da noite e ele não levantava nem para tomar água. A minha irmã falou, mas ele levanta pelo menos para tomar água. Hoje ele não levantou. Quando nós fomos ver, ele estava, já havia desencarnado. Aí chamamos, veio a polícia, IML e tudo. O desencarne dele foi às 9h da manhã.
e nós só descobrimos às 21 horas. Eu não tenho coragem de entrar no quarto onde ele desencarnou. Tiramos tudo, queimou o colchão, queimou tudo, tiramos, e o quarto permanece fechado. E eu fico assim, pensando, como que fica esse desencarne? Ele dormiu, nós não vimos. Às vezes eu fico pensando, ele teve um ataque. Então, às vezes eu fico pensando, será que nós não ligamos? Deveríamos ter chamado? A gente tinha medo de chamar ele para a rua, chegar bêbado, e aquela coisa toda. Batiam muito nele na rua, ele apanhava Olha, muito. eu entendo. Não, e a gente não sabia quem era que fazia isso, né? Ele chegava Olha, machucado. eu não vejo gravidade no teu caso. Seu caso é totalmente diferente do da Cida. Eu vejo que você tem estrutura, seu lar tem estrutura, sua família tem estrutura, para começar a rogar ao protetor familiar que possa te dar a ideia, te informar como que você vai poder ajudar ele. Porque você tem equipe de trabalho, também a Maria também tem equipe de trabalho, todas vocês têm equipe de trabalho, e então você tem aquele medo do passado. Mas você vai ter que romper essa barreira e auxiliá-lo, porque você tem estrutura para isso. Se não tivesse, eu não estaria falando isso para você, tá ok? Mas vejo que você tem toda a estrutura para você fazer, já pedir, que às vezes você pode levar 1 mês, 2 meses, 6 meses, para a espiritualidade dizer para você, nós vamos socorrer o seu irmão, vamos fazer esse trabalho. Às vezes é rápido e às vezes é mais difícil. Então, eu acho que você deve fazer uma rogativa à sua equipe de trabalho e pedir que eles te informem, ou pelo menos tirá-lo, se você acha que está no quarto. Eu não acredito que ele esteja ali. Eu não acredito, porque que ele quis se libertar, ele queria sair, ele procurou a morte. Ele está mais numa condição de suicida do que de bêbado. Nós internávamos ele falava, não adianta, eu vou morrer bebendo. Só que ele tinha um retardo mental, né? Ele era aluno do APAE, né? Então, eu vejo assim, que o teu caso não é um caso tão grave. Primeiro porque ele já era um doente, já tinha alguns desequilíbrios, e eu não creio que esteja no quarto. Tá? Encaminhe para a equipe espiritual da PAI, para a equipe de Maria Santíssima, para que você ache uma saída para tudo isso, ok? Ok. É um trabalho. Muito obrigada. Ok, Beatriz? Sim, nessa questão energética da casa, quando eu estava ouvindo ela falar, me veio há algum tempo, eu li, né, em alguma das minhas leituras, de deixar a luz do sol entrar na casa. Porque quando você abre portas e janelas, a luz natural entra, o sol é curativo. Sim. Então, às vezes a gente está tão triste, aí você observa no período de inverno que a depressão é maior, né? Porque não tem sol, Sim. você fica fechado dentro de casa. Então, abra as portas e janelas, deixe o sol entrar, deixe o vento circular na casa para poder ajudar a mudar a frequência vibracional. Correto. Né? E trabalhar com plantas, cuidar de pequenas plantas, porque ali há uma troca energética muito grande. Perfeito. Está correto. A sua colocação está correta. Eu entendo que a Célia entendeu que energia solar, energias cósmicas, né? A vitalidade dos ventos, terra, em tudo isso que pode ajudar. Está correta a sua colocação, Beatriz.
Então, neste momento, em que nós, Senhor, nos harmonizamos, peço neste momento para integrar a minha prece com a da Valéria, e possamos ir, Pai, até a Ti, da súplica maior, para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento, para buscar as virtudes, a beleza da alma, Senhor, para sermos médiuns felizes, médiuns, Senhor, que possam crescer e aprender cada dia. Rogamos-te, Pai amado, para buscar as energias solares, toda a energia solar, a energia das estrelas, do cosmos, Senhor do firmamento, as energias atmosféricas, as energias, Senhor, de todo o nosso orbe, todo ele, Senhor, as energias vegetais, do reino animal, das flores, todo esse conjunto de energias, de emanações de amor e de paz. E neste momento eu rogo, templo onipotente se abra, que a energia do Criador recaia sobre cada um de nós, sobre nosso lar, sobre a nossa casa. Rogo ao grande Mestre Jesus, que neste momento o Senhor emana sobre nós, emana o seu evangelho, emana essa força moral, emana essa força criadora, redentora, construtora de um mundo melhor. Que venha até nós todo esse Cristo Redentor, para modificar, Senhor, trasladar, levar, Senhor, daqui para lá, os fluidos benévolos, fluidos de paz, fluidos de esperança, fluidos de alegria. E eu rogo neste momento a Maria Santíssima, Mãe de todas as mães, a abnegada Maria, que venha até nós, Senhor, com todo o seu amor. Rogo aos consoladores, que venham as equipes consoladoras, que venham nos auxiliar, que venham e tragam todo um fluido, Senhor, benevolente e de harmonia. E neste momento, Senhor, eu evoco a minha equipe de trabalho. Evoquemos as nossas equipes de trabalho. Cada médium evoca a sua equipe de trabalho, seus protetores, evoca seus amigos, seus guardiões, evoca todos aqueles que falam e ajudam em trabalho. Nós podemos evocar todos os nossos parentes índios, nossos parentes caboclos, nossos parentes gaúchos, nossos parentes, Senhor do Nordeste, nossos baianos, nossos africanos, nosso povo da Índia, nosso povo europeu, nosso povo das Américas, Senhor. Toda esta grande reencarnação, por todos os orbes, por todos os cantos, que se tornam amigos e companheiros, que sejam bem-vindos, Senhor, que venham até nós, e que neste momento nos ajude, Senhor, e eu abro a consolação, abro a regeneração e a redenção, para trazer todos os espíritos que de uma forma, Senhor, adentraram a minha aura, a minha casa, a minha família, ao meu trabalho, o meu destino, as minhas ocupações. Peço, Senhor, neste momento, que todos esses espíritos que me odeiam, que não gostam de mim, que não gostam, Senhor, de nada do que faço, peço à minha equipe de trabalho que traga todos esses espíritos para a regeneração, para o grande laboratório de fluido, para que vão sendo desintegrados, solvidos até as monopartículas, Senhor, que vai desintegrando toda essa forma de pensamento. Desintegre o ódio, desintegre a inveja, o ciúme, a maldade, a perturbação e o desamor. Que toda essa energia, toda essa fuligem, toda essa fumaça densa vai sendo desintegrada, Senhor, com auxílio das nossas equipes de trabalho, que vai solvendo,
que vai retirando, que vai limpando a nossa casa, desde o teto até o chão. Limpe, Senhor, a minha casa. Limpe, Senhor, o meu lar. Vai tirando toda a toxina, toda a doença, toda a enfermidade, todos os fluidos dolorosos, cansados, aflitivos, que eles vão sendo neste momento, Senhor, desintegrados. Peço pelos espíritos, moradores do meu lar, todos esses espíritos que moram no meu lar, que adentram, Senhor, a minha casa, que adentram a minha propriedade particular e espiritual. Peço que a minha equipe de trabalho vai buscando o Senhor um por um, e neste momento vão sendo levados para as nossas câmaras de retificação, para os nossos grandes laboratórios, para todo o local de limpeza, de assistência, de amparo, para a retirada desses fluidos tóxicos, doentes, dolorosos, infelizes. Todo este fluido imoral, Senhor, que ele seja desintegrado. Peça que neste momento solva toda a imoralidade fluídica, que ela vai sendo neste momento retirada. Solve a maldade, solve a maldade, solve o erro, solve a mentira, solve a falsidade, a hipocrisia, todo esse fluido, toda essa energia densa e dolorosa, vamos desintegrando da nossa casa, da nossa propriedade, da matéria. Vamos pedir que limpe o nosso corpo. Em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, eu peço que retire do meu corpo todo o cansaço, todo esse fluido emperrante, neutralizante, todo esse fluido que me emperra, neutraliza, me segura, me amarra. Eu peço, Senhor, que neutralize tudo isso, que vai solvendo, desmagnetizando. E eu rogo, Senhor, aos elementares do fogo, que me ajude a queimar, desintegrar toda essa sujeira a 1000 graus, que desintegre toda essa sujeira, toda essa imundície fluídica, todas essas formas de pensamento, todos esses desejos malsãos, que eles vão sendo solvidos, desintegrados do meu lar, do meu corpo físico, do meu trabalho, do meu computador, do meu celular, da minha casa, dos meus compromissos. Peço neste momento, Senhor, para que a equipe das águas, eu evoco, Senhor, as águas, evoco os espíritos trabalhadores das águas do céu, das águas doces, das águas salgadas, das águas cristalinas, das águas sulfurosas, das águas medicinais, que venham, Senhor, e recaia toda essa brandura, e recaia essa calma, e recaia esse amor, e vai, Senhor, suavizando a minha casa, e vai suavizando o meu lar, e vai suavizando, Senhor, tudo aquilo que me pertence, a quem eu sou responsável e que eu tenho compromisso, que a espiritualidade, meu anjo guardião, me auxilia, para que tudo isso, Senhor, possa trazer a paz e o equilíbrio no meu lar. E peço neste momento permissão para levar os espíritos, Senhor, todos eles que adentraram, Senhor, as minhas propriedades espirituais, a minha divisa espiritual, o meu lar espiritual. E neste momento eu rogo a Poseidon, capitão dos 7 mares, que neste momento o Senhor me auxilie a levar todos esses espíritos para as colônias espirituais em alto mar, para que ali elas possam se regenerar, que elas possam se curar,
que possam, Senhor, aprender, estudar e se preparar para novos estudos, novas reencarnações. Rogo neste momento, carinhosamente, a mãe menininha do Grandoá, para que neste momento ela recolha todo o seu grupo do candomblé, recolha os médiuns, recolha os caídos, recolha a grande família, Senhor do candomblé, e vai recolhendo todos eles, e vai levando para as escolas, para os hospitais, para os prontos-socorros. Recolha os médiuns caídos, recolha os médiuns perdidos, recolha todos aqueles que neste momento possam ser aliviados e acalmados. Rogo carinhosamente a Pai João de Aruanda, rogo neste momento, Senhor, aos pais velhos, às mães velhas, que recolha, Senhor, todos os espíritos que vieram até a mim nesta linha de trabalho, que sejam aliviados, acalmados, abrandados, Senhor, que possam os médios, Senhor, aprenderem a estudar, se evangelizarem, para cumprir as suas missões com êxito, para que possam realizar com êxito o seu trabalho, para aliviar, Senhor, sobre a terra, para trazer a luz, para trazer a esperança. E neste momento eu rogo, Senhor, rogo ao Aleijadinho, que venha com toda a sua equipe de trabalho e recolha, Senhor, os aleijados, os cadeirantes, os de doenças raras, os complicados, difíceis, que esta equipe amorosa, Senhor do Aleijadinho, vai levando os espíritos para as escolas, para os hospitais, para os prontos-socorros, para os educandários. Rogo neste momento a Martin Luther King, rogo neste momento pelos católicos, pelos evangélicos, pelos crentes, pelos místicos, pelos esotéricos. Peço, Senhor, por todos eles, por todos os médiuns, Senhor, que neste momento vão sendo aliviados, vão sendo acalmados e tranquilizados, que possam compreender a grandiosidade de Deus, o amor que Deus nos deu, que possam compreender indiferentemente das suas crenças, mas que cumpram as suas missões, que realizem o trabalho, Senhor, com honra, dignidade, um êxito de amor. Rogo carinhosamente neste momento ao nosso querido Allan Kardec, rogo a Bezerra, rogo a Eurípides, Camille Flammarion, Santo Agostinho, Vianney Lacordaire, que recolha, Senhor, os espíritas, recolha a grande família espírita, recolha os nossos médios caídos, combalidos, aflitivos, médios perdidos, todos aqueles, Senhor, que choram e lamentam no mundo dos espíritos, por não terem cumprido, Senhor, as suas missões. Peço a vossa atenção, para que neste momento a luz da doutrina, a luz, Senhor, regeneradora, a luz moralizadora, toque, Senhor, os espíritas, toque, Senhor, de um desejo ardente de aprimorar, um desejo ardente, Senhor, de cumprir as suas missões. E neste momento ainda peço, Senhor, por toda a equipe espiritual do Chico, para que neste momento toda essa equipe de amor e luz toque, Senhor, toque todos aqueles que vieram pela doçura, que vieram para compreender e possam compreender com Chico o valor da mediunidade simples, da mediunidade que toca, da mediunidade que socorre, que ampara, e que o Chico possa amparar a todos nós, espírita, para o cumprimento das tarefas, dos deveres, das responsabilidades em que fomos chamados. E assim, neste momento em diante, nós encerramos, Senhor, este trabalho de assistência, de estudo
e de amparo, Senhor, deste grupo, e rogo neste momento ao anjo guardião de cada estudante, de cada aprendiz, de cada novato, de cada iniciante, para que neste momento o seu anjo guardião evoque seu anjo guardião, evoque seus espíritos protetores e pedir que venham até ti. Venham com essa energia grandiosa, venham com essa energia de amor e possam te auxiliar, possam te trazer as energias espirituais para desenvolver em nós as virtudes, a beleza da alma, os 10 mandamentos, os valores da mediunidade, que nós possamos buscar, Senhor, toda a beleza do espírito. Meu anjo guardião, me alivia, me reconforta, me ensine, me oriente, esteja comigo a cada hora e a cada momento. Fazei com que eu seja digno de caminhar adiante do cristianismo. E de alma enternecida, eu peço neste momento, Senhor, autorização para encerrar todos os nossos trabalhos. E neste momento, eu encerro todos os meus trabalhos, todas as minhas atividades espirituais, aquelas que eu esqueci, outras que eu deixei por indisciplina, outras porque não fui organizada. Peço neste momento que feche tudo aquilo que não me pertence, tudo aquilo que não faz parte do meu karma, nem da minha responsabilidade, nem da minha tarefa. Peço que a minha equipe de trabalho me proteja. Faça da minha casa, Senhor, uma tela protetora. Levante as barreiras fluídicas, Senhor. Que venham os nossos guardiões. Que venha a nossa equipe que nos proteja. E nos proteja de dia, de noite. Proteja a minha família. Proteja meus filhos. Proteja meu trabalho. Proteja o meu dia a dia. Proteja o meu cotidiano. Faça de mim o verdadeiro médium. Faça de mim o ceareiro. Faça de mim o trabalhador. Para sorrir e cantar. Para viver e ser feliz. Obrigado, Senhor, muito obrigado por mais essa hora, por mais este momento. E, enfim, pelo dia de hoje. E assim, eu encerro o nosso estudo, pesquisa e educação da mediunidade, e que Jesus esteja conosco. Que assim seja.